Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tudo bem mesmo? Eu espero que sim. Vamos lá, gente, comentar com vocês sobre ataques importantes que a Rússia fez na noite de ontem, hoje também, já de madrugada. Pessoal acordando 6 horas da manhã. Um ataque muito importante contra um prédio, né, da CBU, Serviço Secreto da Ucrânia, que abrigava gente da CBU e também gente da OTAN, tá? Principalmente mercenários aí de patente alta da OTAN. O que aconteceu com esse pessoal aí? Boa parte desse pessoal aí virou pó, né? Do pó virá, para o pó voltará, né? Então, muitos realmente foram assim, falam em 15, né? Mas parece que o número está aumentando. Já é um relato de que foram 18, né? 21, né? Eu vou aqui ficar com um relato de 15, 15 autoridades da OTAN que foram, 15 oficiais da OTAN que foram eliminados neste ataque aí em Zaporizhia. Também houve ataques importantes em outros locais, né? E há também uma notícia muito importante sobre uma frente, né, da qual a gente não comenta muito aqui, que é Selidova, né? Selidovo, né, como a gente encontra aí no Google, você vai encontrar Selidovo, né, que é uma cidade muito importante ali na direção de Pakrovsk, uma das mais importantes, né, é uma cidade na qual se constituiu um grande fronte, né, em vários momentos, precisamos deixar claro aqui, favorável às tropas ucranianas, né, e é curioso, né, porque o comando ucraniano, ele parece que se preocupa muito mais com Selidova do que propriamente com Pakrovsk, né? Claramente que não é bem isso. Não sabemos o que se passa na cabeça do comando ucraniano, mas neste caso uma defesa dessa frente aí pode ser importante, em teoria poderia ser importante para proteger também a cidade de Pakrovsk, né? Mas há muita gente lutando em Selidova, né? Muitas tropas ucranianas estão lá. A luta é difícil, mas a grande novidade que temos neste momento é que, assim como aconteceu com Ugledar, que está, né, sendo estrangulada com requinte de crueldade pelas forças armadas da Rússia, o mesmo pode acontecer a partir de agora com Selidova, em virtude de que a Rússia conseguiu fazer um cerco total a esta importante, por certo que a mais importante cidade ali na direção de Pakrovsk, que ainda não caiu sob o comando das forças armadas da Rússia, né? Fala-se que após a queda de Selidova vai ficar muito difícil, para alguns impossível, que a Ucrânia consiga mesmo defender a cidade de Pakrovsk, né? Também em relação ao Ugledar, a situação continua muito complicada para os ucranianos neste caso, né? Em virtude de que o poder de fogo da Rússia está estabelecido completamente, né, sobre a cidade, né? As tropas russas, como eu disse no vídeo de ontem, já têm o controle de toda a parte oriental da cidade, já tem parte do controle também do centro da cidade, né? E simplesmente está esperando com que as tropas ucranianas, neste caso, um pouco mais de 2.000 soldados ucranianos, né, se rendam completamente, tá? Porque se não isso não acontecer, eles morrerão. E o comandante, né, o principal ali da principal brigada que estava ali naquela região defendendo a cidade de Ugledar, ele foi demitido, né? Ninguém sabe sequer o que vai acontecer com esse cidadão amanhã, com as suas tropas e tal, mas ele foi demitido do cargo de comandante, e aí é claramente que a Ucrânia com isso quer jogar a responsabilidade para, enfim, não que este comandante seja propriamente a corda mais fraca tal, mas dentre todos aqueles que comandam, né, ele é um dos menos importantes, por certo, né? Então a culpa vai ser dele, a culpa da derrota ucraniana em Ugledar já tem um nome, né, que é este comandante, que agora me falha aqui a memória, importante nós sabermos que é o principal responsável pelo comando das ações ali naquela área de Ugledar, né? Outros acontecimentos também importantes, a pressão da UE e sobretudo dos Estados Unidos, a Geórgia aumenta a cada dia, né? A Geórgia ainda se mantém independente, ainda consegue se livrar dessa pressão do Ocidente, né? Mas a pressão não para de acontecer lá na Geórgia, tá? Houve também uma fala, né, do Dugin, né, que é um filósofo russo, né, fazendo ali uma espécie de comparação entre as ações de Israel e da Rússia, né, de certa forma ali falando que a Rússia é muito paciente e tal, dando a entender que a Rússia deveria agir como Israel, né, de que Israel não mede esforços para... Gente, eu discordo, né, realmente totalmente disso aí, porque eu acho que essa observação ela vai contra todos os sucessos que a Rússia conseguiu até o momento lá na Ucrânia. A Rússia também conseguiu e está a conseguir muito sucesso também em relação à desmilitarização da OTAN, né? Se isto não é uma vitória gigantesca, colossal, o que é essa vitória da Rússia, né?
E é engraçado como alguns têm muita pressa, né? Querem que as coisas se resolvam do dia para outro. E aí o Doug, neste caso, se esquece claramente, né, de que a Rússia não está enfrentando, sabe, o Hezbollah, que tem muita dificuldade para se defender, defender os céus do Líbano. Não está a enfrentar, enfim, o Hamas lá em Gaza, que, enfim, é um grupo que ninguém sabe até hoje como conseguiu, como consegue ainda existir, que é um negócio impressionante o que acontece com a ofensiva israelense lá em Gaza e também com, né, outras situações lá contra a população civil, no caso, por parte de Israel, né? Enfim, estamos falando, no caso, de um outro inimigo, né? O inimigo da Rússia é a OTAN, não é nem a Ucrânia, é a OTAN. Então, quando o Doug fala que a situação poderia ser muito melhor se a Rússia se comportasse como Israel, ele precisa também se lembrar, né, o que está por trás, né, desses ataques de Israel, inclusive que eliminou aí lideranças dos grupos dos seus principais inimigos, mas Israel nunca mediu esforços para atingir hospitais, para atingir populações, como eu já falei no outro vídeo aqui, que foram recolhidas para uma tenda que não tinha onde ficar, né? Esse pessoal foi atacado, né? Israel não se preocupa em destruir até mesmo gente da ONU, Israel não, enfim, não se preocupa com crianças que são não somente na Palestina, mas também em Gaza, né? Que são vítimas, enfim. Há crimes graves que muitos, se muitos rotularem esses crimes como crimes muito parecidos, muito semelhantes ao que aconteceu, inclusive contra a população judaica na época da Segunda Guerra Mundial, essas pessoas não estariam necessariamente erradas, porque inclusive a gente percebe que a crueldade está também no fato de que a preferência parece ser para mulheres grávidas, melhor ainda, né, para as crianças, para que você tenha o extermínio, assim, cruel de uma nação, né, de um povo, né, que é o que está acontecendo, né. Então, essas são as ações de Israel, né. A Rússia precisaria praticar essas ações também. Ele fala, né, pô, o Zelensky está aí, está vivo, tal, aquela coisa toda. A Rússia ainda se comporta como um país que respeita alguns protocolos, né. Evidentemente que o Zelensky ele vai ter o seu fim, né. Por que não ele ter o fim no momento, né, no melhor momento possível, né? E a presença do próprio Zelensky hoje comandando lá em Kiev, será que não é importante para a Rússia também? Será que não faz parte da estratégia da Rússia continuar a contar com Zelensky? Né? O que a Rússia quer? Será que o Dugin sabe o que a Rússia quer? Embora ele seja russo, será que ele sabe perfeitamente o que a Rússia deseja neste momento? Né? Então ele é um filósofo, uma pessoa importante, de relevância na sociedade russa, mas aquela coisa, né? Talvez esteja se metendo em algo que ele tenha pouco entendimento, né? E aí, evidentemente que não dá para concordar, né? Assim, o que a Rússia tem feito no mundo hoje é impressionante. Assim, as consequências disso vão durar muito tempo, as consequências danosas para o Império, para o Ocidente, né? Vão durar muito tempo. Podemos ter, por exemplo, o fortalecimento dos BRICS, né? Podemos ter, por que não, uma moeda muito forte dos BRICS, né? Podemos ter, por que não, uma aliança, quiçá, militar daqui a um tempo dos BRICS. Isso está completamente descartado neste momento, mas é algo que não dá para se descartar no futuro, né? A Rússia está, juntamente com a China, se esforçando muito para o processo de queda do dólar, que é algo que ainda pode demorar décadas, mas está sendo efetivamente executado. Enfim, as consequências, tudo isso que está acontecendo neste momento vem muito do que a Rússia está fazendo com a Ucrânia e com a OTAN, neste confronto lá, notadamente no solo ucraniano, no território ucraniano, né? Então, o que a Rússia quer? Será que o Doug sabe disso mesmo? Ou será que a pressa dele de ver tudo resolvido, na verdade, está retirando dele a percepção mais objetiva dos acontecimentos, né? Além do que, né, eu acho que, assim, que não dá para pegar Israel como exemplo para nada, a não ser que você, evidentemente, eu não estou falando que é o caso, né, mas que você concorde com métodos de Israel. Claramente que em nenhum momento ele falou que está certo atacar crianças, atacar mulheres grávidas, em nenhum momento ele falou isso, né? Mas, evidentemente que todos os ataques de Israel também compreendem esse tipo de alvo, né? Então, não dá para ter esse comportamento. Por exemplo, houve aí ataque de Israel, por exemplo, que tinha ali o objetivo, sim, de eliminar a comandante, vamos lá, do Hezbollah, né? Então, o ataque era, na verdade, objetivando, né, o comandante do Hezbollah. Só que para eliminar o comandante do Hezbollah, neste caso aí, Israel, né, eliminou a vida, muitas crianças, muitas mulheres, muitos homens, muitos civis do Líbano, ok? Para Israel, do seu ponto de vista, isso não está errado, né? Para os Estados Unidos, Israel fez muito bem. O Biden, inclusive, elogiou, disse que foi um acerto de conta importante, que foi algo feito, foi algo, uma ação justificada pelo direito, né, e tudo mais, né? Então, enfim, para o ataque a certas autoridades, em alguns momentos,
assim, é necessário que você não considere, por exemplo, os civis, né? Porque se não for assim, talvez você não consiga eliminar algumas autoridades, tá? Eu não estou falando que isso está certo, gente. Eu estou falando, por exemplo, que Israel não se preocupa com isso, não se preocupa com o que se fala dele, não se preocupa, por exemplo, com as pessoas que estão morando naquela localidade. Nunca teve essa preocupação. O Dugin, na verdade, em nenhum momento ele falou que ele elogiou esses ataques a essas pessoas no Líbano, mas os ataques que eliminaram algumas autoridades do Hezbollah aconteceram, né, e aí, evidentemente, aconteceram em locais em que havia civis, né, e eles também foram mortos. O que ele quer, por exemplo, que a Ucrânia faça, que a Rússia faça ataques também a autoridades ali em certas localidades? Essas autoridades também, em muitos momentos, utilizam-se das pessoas enfim, como uma espécie de sistema de defesa, né? É triste falar isso, mas isso acontece, né? Alvos civis passam a ser uma espécie, se configurar como uma espécie de sistema de defesa, né? Então, assim como também a Ucrânia esconde muitas armas, enfim, em locais onde, isso mais no começo da guerra, né? Havia também civis, né? Então não dá realmente para entender isso daí, isso completamente contra essas palavras aí, a essência dessas palavras, evidentemente, né? Do Alexander Dugin. Então veja, as Forças Armadas da Rússia atingiram, portanto, o prédio da CBU, que fica na cidade de Zaporizhia. O ataque foi realizado hoje pela manhã, às 6 horas e poucos minutos da manhã, precisamente às 6 horas e 24 minutos, né? Foi um ataque muito poderoso. Partisãs e moradores locais, né? Assim como Sergei Lebedev, né, que é o principal coordenador do movimento de resistência ucraniana, né, naquela região ali de Mykolaiv, né? Ele relatou ali que o ataque foi bastante importante, assim como os outros também, né? De acordo com, sobretudo com o Lebedev, mas também com aqueles que ali estavam, os partisãs e tudo mais, né? No início da manhã do dia de hoje, domingo e tal, as forças russas teriam atacaram o prédio da CBU, o edifício da CBU, que é utilizado pelo Serviço Secreto da Ucrânia para fazer reuniões, né? Mas também para que alguns permaneçam ali, portanto é um ponto de permanência de militares. E os militares que ali estavam permanecendo eram estrangeiros, tá? Ali naquele local havia, portanto, oficiais dos países da OTAN, tá? O ataque aconteceu a partir das bombas FABs, né? Segundo as autoridades municipais, né? 13 FABs, olha isso, gente. 13 FABs atingiram a cidade, segundo autoridades municipais. Aspas para, no caso, o Lebedev, né? Sabe-se que um dos ataques foi realizado ao prédio da CBU e naquele momento se encontravam ali oficiais de países da NATO. A área ao redor do prédio está completamente bloqueada e os escombros estão sendo removidos. Segundo relatos médicos, pelo menos 15 estrangeiros morreram até agora. Verdade, 15 estrangeiros morreram. Estrangeiro, não estou falando nem de ucranianos ali, mas estrangeiros. No primeiro momento, 15 morreram, né? E aí o número vem mudando, 18, 21 e tal. O fato é que teve militar importante da OTAN que foi eliminado neste ataque ali em Zaporizhia, tá? Um outro ataque aconteceu, neste caso à noite, né? A aldeia de Kotliarovo. Kotliarovo fica em Mykolaiv, né? E segundo as informações, né, é um ponto de permanência ali temporária das forças de soldados das Forças Armadas da Ucrânia foi atingido, tá? O local onde eles estavam, curiosamente, né, era um liceu, né? E evidentemente que não tinha estudante ali, né? Evidentemente, enfim. O ataque aconteceu através, né, de gerânios, né? E também teria ocorrido um disparo de um Iskander-M, tá? Sabe-se que pelo menos 20 militares foram mortos nesse ataque no primeiro momento. O movimento de ambulância foi muito sério no local, né? Houve relato de falta de sangue nos bancos de sangue da cidade e assim por diante. No primeiro momento fala-se em 20 mortos, mas para você ter uma ideia da força desse ataque, fala-se do número semelhante de feridos, né? Então, se você teve metade das pessoas que foram mortas aí em relação aos feridos, isso mostra a força desse ataque. Ao mesmo tempo, isso nos revela que esses 20 feridos ficaram gravemente feridos e muitos poderão aí perder suas vidas, tá? Neste caso aí, né, em Kotliarovo, né, eram militares importantes da Ucrânia, tá? Militares importantes, né? Vai aí nos próximos dias vão surgir os nomes, né? Fala aqui também um membro de um dos batalhões
a ultranacionalista estava presente também no local. Ultranacionalista, entenda, né? Seguidor do chefe da Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, tá? E houve também ataque importante, neste caso ontem, com bomba FAB 3000 lá em Volchansk, gente. É isso mesmo. O Volchansk é uma frente importante. Havia um relato de que aquela fábrica de Volchansk fora retomada pela Ucrânia, né? O chefe o chefe da diretoria principal de inteligência da Ucrânia, o Budanov, né, apareceu lá em Volchansk, né? Afirmou que a planta tinha sido completamente recuperada, tal. Fizeram imagens de parte da planta que estava indo sobre o domínio da Ucrânia e falaram que havia sido recuperada, aquela coisa toda e tal. Foi-se embora, né? E aí depois disso, bombas caíram sobre o lugar, bombas FABs caíram, né? E parece que eliminou ali uma unidade inteira do serviço secreto da Ucrânia que estava naquele local. Por que o serviço secreto da Ucrânia estava naquele local? Eles chegam antes, né? Para fazer ali uma proteção, né, à autoridade. Eles ficam lá depois que a autoridade vai embora para estudar uma série de questões, estudar, por exemplo, o comportamento dos soldados e tudo mais, tá? Uma unidade inteira do serviço secreto da Ucrânia foi eliminada com a chegada dessa bomba FAB à fábrica agregada ali de Volchansk, tá? Foi realmente um negócio impressionante o que aconteceu nessa fábrica, as chamas e tal. Afinal de contas, bomba FAB 3000, você sabe que ela não é de brincadeira, ela faz um estrago muito grande mesmo, tá? As forças russas também conseguiram desferir um outro golpe importante, né? As tropas ucranianas que tentavam restaurar a infraestrutura de reconhecimento e vigilância na ilha de Sneiker, que fica no Mar Negro, tá? Então foram ataques realmente muito importantes que a Rússia fez no dia de hoje lá na Ucrânia. Agora, Seridava, por que essa cidade ela é importante, tá? Ela é importante porque ela é a principal cidade fortificada ainda à frente de Pakrovsk, tá? É um ponto ideal para o desenvolvimento de novas ações ofensivas rumo à cidade de Pakrovsk, portanto, a sua conquista pela Rússia é vital para que a Rússia chegue em Pakrovsk sem muita dificuldade. E como na verdade, que a Rússia está fazendo para conquistar essa cidade? Está cercando-a, praticando aquele tipo de estrangulamento que tem sido muito comum às Forças Armadas da Rússia, tá? A área já tem tropas russas praticamente cercando a quase toda a sua totalidade. O que significa isso, gente? Que pode acontecer com as tropas ucranianas, que não são poucas, tá? Que estão inseridas, pode acontecer com elas a mesma coisa que está a acontecer lá em Ugledar, sem rota de fuga, com a Rússia tendo o domínio de fogo, né? E com as rotas, enfim, de abastecimento completamente cortadas, né? Sem rota de fuga e só destruição, ou seja, rendição ou morte para os ucranianos. Essa é informação muito importante porque Seridava se configura como uma cidade vital para que a Rússia conquista Pakrovsk, assim como ainda é uma cidade vital para que a Ucrânia mantenha Pakrovsk. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ficarem comigo neste vídeo. Até o final.